Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Daniel, capítulo 5. Vou aqui preparar o material. Aí, Daniel, capítulo 5. Vamos começar com uma oração e logo mais damos início ao estudo. Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de aprender a Tua mensagem. Livre-nos de todos os males, nos auxilie na compreensão da Tua mensagem, na pregação do Teu Evangelho e nos oriente sobre o que precisamos fazer em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Mais orgulho, a queda de Babilônia e a ocupação pela Medo-Pérsia. Bom, então vamos começar aqui com a fala do capítulo 1. Lembrando que no capítulo 4 nós temos aqui, vou colocar aqui só para nós termos capítulo 4. Nós temos aqui o vídeo, cliquei errado. Aqui. Nabucodonosor, ele conta a história dele, que ele teve um sonho, do que aconteceu com ele, e que ele exalta e glorifica ao Deus do céu. E aí nós temos aqui no capítulo 5, o rei Belsazar dando um grande banquete, vinho na presença das pessoas, etc. Então, é assim que o capítulo começa. Belsazar começa dando um grande banquete, a 1000 dos seus senhores e bebendo vinho na presença dos 1000. E havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Qual a gravidade disso? Bom, Nabucodonosor, quando ele tomou Jerusalém e escravizou o povo, uma das coisas que ele fez foi pegar os utensílios do templo. Quando ele reconhece a força do Deus de Israel, reconhece que a grandiosidade de Daniel e etc., o que o texto nos dá a entender é que uma das coisas que ele não faria era profanar mais aquilo que o povo de Israel considerasse sagrado. Então aqui a primeira coisa que ele faz, ele não tinha escravizado só Israel, e ele vai e pega os utensílios do que estava em Jerusalém. Então o leitor, ele lê o capítulo 4, Nabucodonosor exaltando o Deus de Israel. Quando ele vai para o capítulo 5, a primeira coisa que ele vê é profanação por parte de Belsazar, para que bebessem neles o rei, seus príncipes, mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os príncipes, mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Então veja, a intenção era assim, muito óbvia, muito forte no sentido de profanar os utensílios do templo. Ou seja, ele pega os utensílios do templo de um grupo de pessoas que professa a crença em um único Deus e usa esses utensílios, os utensílios do templo. Veja que ele faz questão de falar, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, e ele faz isso. Beberam, deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, e assim ele fala. E obviamente isso aqui não tem só a questão de os louvores no sentido de cânticos, mas no sentido das próprias atitudes deles, a forma de cultuar, as ações que eles faziam. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Ele não sabia o significado do que estava lá. Ele não sabia se aquilo vinha do Deus de Israel ou se aquilo poderia ter vindo de algum outro ser. Mas ele imaginava que isso vinha do Deus de Israel. E por isso ele, obviamente, ficou assim, não tem outro motivo para
ele ter ficado tão assustado assim, né? Ele ficou obviamente assustado, ele associou, ele sabia que não era coincidência. Pegar os utensílios do templo de Jerusalém, usar para fazer um culto a outros deuses, e logo mais aparece essa mão escrevendo. Então ele sabia que aquilo tinha trazido consequências para ele. E gritou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, caldeus, adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios: qualquer que ler esse escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço no reino e será o terceiro governante. Aqui, eu concordo com o entendimento de que ele fala que seria o terceiro governante, porque possivelmente porque ele era o segundo, né? Ele era o segundo em comando, ele não era o primeiro, então ele não poderia dar o segundo lugar na hierarquia, porque ele estaria em segundo lugar na hierarquia, né? Então, ele fala, olha, quem souber isso aqui, obviamente ele não estava querendo só que a pessoa soubesse o que estava ali, mas que o ajudasse a se livrar de qualquer coisa, qualquer consequência sobrenatural, terrena, qualquer consequência que aquilo trouxesse para ele, né? Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Se a gente considerar o histórico de Nabucodonosor, até a sua fala no capítulo 4, nós entendemos aqui que mesmo que eles soubessem, possivelmente eles iriam ficar com medo de falar. Mas o que diz aqui é que eles não puderam ler o escrito e nem fazer ao rei saber a sua interpretação. Se de propósito ou não, o fato é que eles não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a interpretação do que estava escrito ali. E aí a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete, ou seja, percebeu a gravidade da situação, e disse: ó rei, vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, caldeus e adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, conhecimento, entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Eu creio que uma das coisas que pode ter passado na mente da rainha é que no momento em que Daniel fala para o rei, para Nabucodonosor, a respeito do que aconteceria provisoriamente com ele, Daniel fala: olha, se arrependa do que você faz, etc, né? E o rei, a partir daquele momento, segundo o capítulo 4, né, ele teve 12 meses, né? Teve 12 meses para se arrepender, para mudar, né? E passados 12 meses ele caiu em tentação novamente, deixou o seu orgulho falar mais alto. Mas o que ela imaginou? Bom, se houver alguma coisa que Daniel descobrir, provavelmente vai estar relacionada ao Deus dele, e ele vai dar um tempo para Beltesazar, né? E aí nós vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele, Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Ou seja, ele fala como alguém que não conhecia Daniel, não sabia nada a respeito de Daniel. E Daniel vai responder para ele mostrando assim: olha, você sabe quem eu sou. Você conhece a história de Nabucodonosor, então você sabe muito bem quem eu sou, né? Tenho ouvido dizer a teu respeito, né? Tenho ouvido dizer, dando a entender assim, como se ele estivesse ouvindo ou da mãe ali só, ou assim, muito vagamente, né? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos, para lerem este escrito,
e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Ou seja, os mesmos erros que Nabucodonosor cometeu, até que ele fizesse aquele decreto, aquela carta para honrando o Deus de Israel, Belsazar estava cometendo, né? Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esse escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Veja que Daniel sequer se preocupa em conversar com ele, mostrar preocupação com ele, etc. Então nós vemos o seguinte: se Nabucodonosor, que fez tudo aquilo, mas passou por um processo de transformação durante a sua vida, não sabemos até que ponto isso aconteceu, biblicamente falando, mas até que ponto ele chegou no seu processo de arrependimento, né? Pelo menos biblicamente falando, mas nós sabemos que Daniel passou a ter uma consideração com ele, reconheceu alguma sinceridade nele, uma real busca, né? Aqui Daniel é direto, Daniel não procura sequer amenizar, ou seja, a situação aqui era muito drástica, né? A situação era muito drástica. Belsazar possivelmente era uma pessoa muito má, que não estava disposta a nenhum tipo de mudança, sabe, nenhum tipo de arrependimento, nada, e por isso a coisa possivelmente estava nessa forma direta. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, ou seja, mais do que ele já havia se engrandecido, ou seja, quando ele chegou no topo, né, da sua maldade ou da sua soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais, sua morada foi com jumentos monteses, fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constituir sobre ele. Ele começou a contar, falou: olha, Nabucodonosor foi um grande governante, um grande rei, um grande imperador, tal. Ele falou: olha, ele foi extremamente grandioso, desenvolveu com estratégias muito boas o reino, mas ele se engrandeceu de tal forma que Deus provisoriamente o fez cair, para que ele reconhecesse o Deus Altíssimo. E aí ele completa: e tu, Belsazar, que é seu filho, no caso neto aqui, né, que dá a entender que seria neto, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Ou seja, ele fala assim: você se faz desentendido, mas você sabe toda a história. E obviamente, se ele sabia toda a história de Nabucodonosor, em todos esses detalhes que Daniel contou, ele também sabia quem falou, quem alertou Nabucodonosor, quem falou para ele se arrepender, quem se preocupou com ele, que obviamente nós sabemos pela leitura que foi o próprio Daniel. E tu levantaste contra o Senhor contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, desse louvores aos deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, que não veem, ouvem nem sabem. Então veja: mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, que você sabe disso, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então Daniel fala para ele assim: você de propósito fez essa festa para profanar o Deus de Israel, fazendo isso com os utensílios do templo, e exaltando outros deuses e fazendo tudo isso. Você fez isso numa provocação. Então
do Eterno, foi enviada aquela parte da mão que escreveu esse escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, o Farsim, ou Parsim, né? Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Contou Deus o teu reino e o acabou. Então veja, diferente de Nabucodonosor, que falava de algo cuja revelação era sobre algo provisório que iria acontecer com ele, aqui nós já vemos algo definitivo, né? Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pesado foste na balança e fosse achado em falta. E muita falta, porque o reino acaba. Contou Deus o teu reino e acabou. Então, foi achado em muita falta. Não foi assim, foi muito mais do que Nabucodonosor, provavelmente. Muito, muito mais. Devido à gravidade do que vai acontecer aqui, né? E Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. O que Daniel falou para ele? As tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Ou seja, ele não queria, ele falou: não vou participar disso, não tem mais onde participar aqui. Mas ainda assim Belsazar fez tudo isso para Daniel. Obviamente, seu reino acabou, foi achado em falta. Seu reino foi dado já aos medos e aos persas. Ele estava aqui de uma forma desesperada, tentando fazer com que Daniel conseguisse de algum jeito prolongar o seu reino, né? Não deu certo. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. O que nós vemos aqui então? Um homem que foi, considerando o que Nabucodonosor fez, e considerando que, pelo contexto aqui do que aconteceu com Nabucodonosor e com ele teria sido muito pior, não houve arrependimento. Tudo que ele fez aqui com Daniel, possivelmente não havia arrependimento nele nesse momento, né? Estava ali exaltando Daniel, sabendo que Daniel já tinha falado que não queria, tentando ali desesperadamente fazer com que Daniel, de repente, orasse a Deus e prolongasse o reino dele, né? E o que fica bastante, o que nós conseguimos observar precisamente aqui é que ele foi muito mal. Isso aqui teria sido a gota d'água, né? Isso aqui teria sido o ponto final em várias atitudes más que ele fez. Porque o Nabucodonosor fez a mesma coisa, né? Em termos de levar os utensílios do templo, etc. Mas aqui nós percebemos que há uma gravidade maior, há uma provocação maior. E possivelmente, dada a forma como Daniel falou com ele, isso aqui foi a gota d'água, isso aqui foi o ponto final. Não foi só isso que fez com que ele perdesse o reino, obviamente. Foi um conjunto de atitudes más que ele fez. Então, nós vamos considerar duas possibilidades aqui, né, para não ficar só... Mas assim, a primeira, ele não se arrependeu, ele fez tudo isso aqui, mas com um propósito egoísta, não houve arrependimento algum nele. Ok? E o segundo, até pode ter esboçado alguns arrependimento, mas já... O que eu acho difícil, mas assim, a situação dele aqui foi um pouco parecida com a situação de Esaú, que mesmo com choro, não conseguiu recuperar aquilo que havia perdido, no sentido do pai proferir a bênção como primogênito, né? E apesar que ali depois Jacó foi embora, ele ficou ali praticamente absoluto, né, nas terras de seu pai, mas a Bíblia mostra que ele chorou ali e ainda assim não restou muito para o seu pai oferecer a ele. Então, uma vida de maldade, né? E então, mesmo que houvesse algum temor aqui de Belsazar, nós vemos que já não teve como resolver isso, né? O mais provável é que efetivamente ele nem sequer tenha se arrependido nesse momento aqui, que fez tudo isso aqui com Daniel, porque Daniel já havia falado para ele: não quero isso, né?
O que dá a entender aqui é que a fala de ele mandar vestir Daniel com púrpura, etc., é um indício muito forte de que ele não se arrependeu. Se ele tivesse arrependido, ele teria rasgado suas vestes, feito alguma coisa nesse sentido, orar, não, vamos orar a Deus, né? Mas ele tentou meio que comprar Daniel aqui, com a atitude dele, mostrando que muito provavelmente ele não se arrependeu. De qualquer forma, nós vemos aqui ações diferentes. Daniel lá com Nabucodonosor. Nabucodonosor estava aceitando um processo de mudança, um processo de renúncia, um processo de busca, e para uma perda provisória, Deus permitiu a Daniel que falasse com ele, que falasse: olha, quem dera isso não seja para você, não fosse para você. E depois fala: olha, isso seja para os seus inimigos, se arrependa, ó rei, pratique bondade. Isso porque ele ficaria 7 anos, ia ser provisório. Aqui, a perda definitiva, e não teve nada disso. Ou seja, comparando os dois episódios, nós vemos que aqui a questão já é uma maldade muito maior do que Nabucodonosor. Isso vai nos ajudar, inclusive, na análise dos próximos capítulos a respeito dos outros reinos, da gravidade relacionada aos outros reinos, e vai nos ajudar a tentar entender qual reino poderia se encaixar e qual reino ou quais reinos não poderiam se encaixar em determinados pontos da profecia, tendo em vista os elementos que vão ser mostrados a partir de lá, né? Então, pela maldade de Belsazar aqui, nós vamos, e pelas ações que possivelmente ele tenha feito, comparando com o que Nabucodonosor fez, nós vamos poder comparar quando Deus revelar para Daniel, assim como revelou no capítulo 2, outros eventos, e aí nós vamos conseguir trabalhar melhor isso, né? Que Deus os abençoe, espero que tenha sido útil a nosso estudo a respeito de Daniel 5, né? O relato de um evento histórico, que quando você compara com os eventos que ocorreram até aqui, nós percebemos que o nível que uma pessoa pode chegar de se rebaixar espiritualmente por acreditar ser imbatível, invencível, sabe-se lá, ou por viver numa bolha, por ter a proteção, possivelmente por ele ser o segundo, talvez ele tivesse uma proteção maior aqui, não tivesse a noção do que era reinar, não tivesse a noção da relação entre decisões e consequências, né? Mas o que nós vemos aqui é que, ao final de tudo, toda essa maldade, durante um tempo ali ele teve alguns privilégios, mas ao final isso só trouxe ruína para ele e para todo o reino. Que Deus abençoe. Convido para uma oração final. Pai querido, obrigado por mais uma vez aprender a Tua Palavra. Nos ajude a entendê-la e a falar da Tua mensagem ao mundo, que nós possamos nos transformar, ser seus servos leais, sinceros a Ti, e que possamos alcançar as pessoas também, pregando o Seu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos e até o próximo estudo.